Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, Aprendendo com André Luiz. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Semana passada nós estudamos o capítulo 14, aonde foi a primeira missão que André Luiz recebe para vir desenvolver aqui na Terra, junto com os encarnados. E hoje, nesse capítulo 15, que é a viagem, no capítulo 14 eles estavam em preparação, nesse capítulo 15, a viagem, agora eles vão dar início a essa viagem para chegar até o plano físico, para ele poder desempenhar a tarefa que ele, juntamente com Vicente, receberam para desempenhar. Então, ele está muito entusiasmado pela primeira tarefa dele, e eles receberam a questão da sensibilidade maior, né, que foi dada a eles, para que eles pudessem perceber no fundo da alma das pessoas o que elas realmente estavam necessitando, para eles, que eles pudessem ajudar. E hoje, o nosso estudo vai ser conduzido pelo Alessandro. Alessandro, fica com você agora. Abre o microfone, Alessandro. Perdão. Obrigado, Abadia. Obrigado a todos que vão acompanhar esse nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15, o tema A Viagem. Então, vamos lá. Gratidão a todos vocês que estão aqui, vão assistir essa live com a gente. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção? A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isso? Perguntei, admirado da profunda modificação do ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegaremos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumeranta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me de nossa alma. Vicente e eu ajoelhamos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Vou dar uma pausa aqui. Alguém quer falar alguma coisa ou preferem que eu feche esse raciocínio? A Márcia levantou. Márcia levantou. Perdão, é que eu não estou visualizando a tela aqui. Perdão. Tá. Perdão. Vamos lá, Márcia. Márcia, acho que o teu áudio está desligado.
Oi, boa noite, amigos. Boa noite. Você poderia voltar só um pouquinho? Naquela parte da transição ali que eu queria. Estou voltando, dá uma olhada aí. Mais um pouquinho. Então, ele estava aqui, ó. Eles estavam penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana, né? Achamos-nos a grande distância da crosta, entretanto, já podemos identificar desde logo a influência mental da humanidade encarnada. Grandes lutas, e eu achei isso aqui muito interessante, como que a gente, ali, mesmo longe da crosta, consegue identificar essa influenciação mental, e é uma coisa que parece que até é palpável para eles ali, né? E ele continua aqui, né? Grandes lutas assim ao lá desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar para cá. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida de sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas. Então ele está descrevendo esse caminho, e eu já li esse capítulo em outras épocas, e eu acho muito curioso isso. Queria que vocês, nossos amigos aí, completassem como que existem várias maneiras de chegar ao umbral e várias maneiras de estar no umbral e se chegar numa colônia ou num posto de socorro. Parece que tem horas que eles chegam num átimo de segundo e tem horas que eles descrevem um panorama, uma estrada detalhada. Vocês já perceberam isso? Será que a diferença entre você ir de avião e ir de carro, para você observar todas essas trilhas, todos esses labirintos? Eu fico impressionada, queria que vocês dessem a contribuição de vocês aí. Boa noite a todos. Obrigado aí, Alessandro, Márcia, todos que estão aí. Essa tua pergunta é interessante, nós não sabemos a resposta para isso, mas assim, o que a gente leu aí nos capítulos, nos livros anteriores, dá para tirar algumas ideias. A primeira coisa que eu acho assim, interessante é que se fala normalmente nos livros do André Luiz, quando a gente lê, que as vibrações pesadas, elas não vão muito longe, porque essas vibrações densas, elas têm um peso específico, inclusive se fala, quando você faz uma oração muito sentida, ela vai longe, a vibração é de altas, de curtas ondas, vai muito longe. E quando você faz uma oração assim, não sai, como Adão mesmo fala, não sai do quarto, né? Então, eu estranho um pouquinho, não entendo isso, como é que essas vibrações... É porque ele fala que ele está muito longe da crosta, ele está a grande distância da crosta, e como é que essas vibrações densas chegam lá, né? Esse é o primeiro ponto que eu acho interessante. O segundo é o que a Márcia falou. Eu acho o seguinte, que essas diferentes formas de se locomover dependem de uma série de fatores. Por exemplo, no caso das estradas, ele falou que eles levavam as pessoas que estavam em processo de reencarnação. Então, eles provavelmente não são as pessoas já estavam ainda muito restritas do ponto de vista do corpo perispiritual. Elas não estavam livres, elas estavam se preparando para a reencarnação. Alguns casos de reencarnação compulsória, eles não têm nem condição de levitar, nem nada, então as estradas, e lá no nosso lar tinha estradas em que os animais, as carroças andavam, transitavam lá, então eu acho que tem diferentes formas de... Agora, quanto mais, vamos dizer assim, mais livre e mais alto a capacidade do espírito, mais ele vai levitar, ele vai viajar com o corpo mental, ele vai viajar com o perispírito, ele vai bilocar. Então, quanto mais alta a capacidade dele, ou dela, ele vai ter uma maior liberdade para se locomover. Eu acho que isso depende da evolução dos indivíduos e tudo mais, né? Agora, esse primeiro comentário que eu fiz, da distância, tem uma coisa a considerar, que não é uma questão da vibração daqui atingir lá uma distância muito longe, é porque lá também estão os planos
os planos muito densos, né? Então, não é que daqui vai até lá, mas que lá também existem planos muito densos. Não sei o que mais que vocês podem... Deixa aberto aí para vocês complementarem alguma coisa. Tá. Eu comentar 2 pontos. Eu concordo com o Paulo, até pelo fato, você viu que eles tiveram que se revestir de luz para passar por aquela situação ali onde aquele umbral mais denso está entre a Terra e o nosso lar, né? Então, eles tinham que passar por aquela situação ali, então, eles se revestir de luz, quer dizer, ali já dá para saber que os seres mais evoluídos, eles vão ter mais facilidade, mais rapidez, né? O segundo ponto, quando a Márcia fala a questão, por exemplo, da influenciação mental, a gente sabe que, através da nossa mente, nós vamos aonde nós quisermos ir, né? Adão mesmo fala, através da mente, eu posso estar em qualquer lugar do universo que eu quiser. Então, aqui é a influência mental, não é aquela energia que a gente está se desprendendo aqui, sabe? Através dos pensamentos ruins, não, é através daquela influência mental, quer dizer, mentalmente, né? As pessoas estão ali influenciando, não é aquela energia do nosso corpo físico, aquela outra energia, não, é a questão mental. Então, através da mente, eu estou aonde eu quiser estar. Eu posso mentalizar, eu estar lá no nosso lar, mentalmente eu posso estar lá, eu posso mentalizar, que fala que a nossa mente, ela vai à velocidade da luz, né, aonde eu quiser estar. Então, por isso, essa influenciação mental, aquela outra energia que a gente fala, que se desprende da gente, é como o Paulo falou, ela não vai muito longe, mas a nossa influência mental, ela vai. É assim que eu vejo. Bom, o Alessandro levantou a mão. Alessandro, pode falar. Badia, perdão, esqueci de fechar o microfone. É mais ou menos com essa ideia que você e o Paulo disseram aí. Eu penso assim, existem essas regiões mais densas, onde aqueles, né, os nossos irmãos espíritos que já estão mais evoluídos, eles vão ter uma facilidade de abrir, ter um acesso maior a isso. Então, conforme melhor está a tua luz, melhor está a tua energia, mais fácil será o seu acesso. Porém, a gente precisa lembrar que tudo nessa vida é aprendizado. Então, provavelmente, eles precisaram enfrentar isso aí, chegar nessa situação de não conseguir levitar, para entender que, olha, essa é a situação, então vamos caminhando. E acho que a gente tem várias oportunidades, como você falou, tem estradas para a gente caminhar? Tem estradas. Então, mas vai chegar um momento que a gente possa ter tanta luz, tanta iluminação, que a gente consiga chegar num local desse, mesmo levitando e abrindo tudo. Penso que seja isso que vai acontecer. Pode falar, Paulo, Márcia. depois Depois eu falo. Eu quero perguntar para vocês se eu perdi alguma coisa, porque de repente o André Luiz observa que ele e o colega começaram a emitir uma luz. Mas houve uma preparação, houve alguma coisa, de onde veio essa luz, e foi uma coisa natural deles. Eu não entendi por que de repente, nesse instante, chegávamos ao cume da montanha, acho que você pulou ali. Aqui. Nesse instante, chegáramos, aí, ó. Chegáramos ao cume da grande montanha, envolvida de sombras, parará. Sigamos. Nesse instante, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitara o coração, constatando as sombras, raio de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Então, eu queria que vocês me falassem mais sobre isso. Mas antes ele fala, não fala, que eles foram revestidos da luz? Pelo que eu entendi, foi o próprio mentor deles, né? Acho que eu perdi alguma coisa aqui que eu não Foi o entendi. mentor Sim, deles, né? tem uma hora que ela fala assim, que o mentor olhava para a situação Isso. deles e meio que assim, tipo, sorria com um sorriso de amor para eles, entendeu? Daquilo que eles estavam passando. Então, provavelmente deve ter sido o mentor que naquele momento proporcionou aquela situação, essa luz que chegou até eles. É o que eu entendi, que foi o mentor que revestiu a luz neles, porque senão eles não davam conta de passar por aquela situação, porque estava denso demais. Isso ficou, a percepção que eu tive foi essa, que o Aniceto, né, que está junto com eles, que foi ele que revestiu eles de luz. Eu acho também. Sim, Eu acho é isso. que foi uma concessão. O Aniceto conseguiu abrir alguma coisa no corpo espiritual deles,
para que eles emitissem essa luz, né? Interessante que ele fala que cada célula emitia uma luz, né? É bem, Isso aí, bem interessante isso. sobe um pouquinho, antes um pouquinho, ele fala assim, cada célula, cadê lá? Aqui, ó. Um pouquinho antes. Ali, não, aí mesmo. Aí Olha mesmo, lá. aí. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo. Isso aí é conhecido mesmo aqui no corpo humano, né? Porque os biofótons são fótons de luz que as nossas células físicas, por causa das reações químicas, os biofótons são fótons de luz do corpo físico. Provavelmente as células do corpo espiritual também têm biofótons. Aliás, o André Luiz fala, né, que a mente, ela produz biofótons. Então, a própria mente aí... Agora, tem uma passagem do André Luiz, em outro livro, que ele fala que essa luz provém dos chakras, não das células. Mas aí, quando a gente chegar lá, a gente discute isso. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos em um clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestres. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, do espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor. Olha só, importante que ele estava acompanhando. Que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual? À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido, porque sois nobre Aniceto. Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Vamos parar aqui então. Paulo, pode falar. Eu não sei se o Alessandro que estava lendo, você quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar, depois eu falo alguma coisa. Essas paisagens aí, elas me lembram muito aquelas pinturas, né, da Idade Média. A Idade Média representava muito essas pinturas. O Dante Alighieri mesmo, ele representou tudo isso aí. As fotos, o que ele escreveu sobre esses picos, essas aves e tudo mais, né? Hoje mesmo eu estava lendo esse texto aqui, eu estava procurando uns quadros dele aqui para trazer aqui, mas aí não deu tempo. Interesse, por exemplo, essas aves horripilantes, não sei se vocês lembram, mas lá no nosso lar já foi comentado isso aqui, vocês estão lembrados, né? E essas aves horripilantes, o que eram lá no nosso lar? Eram espíritos ou era energia? Vocês lembram, não? Energia, né? Energia, não é? Eram formas pensamentos, né, com que tinham, ele falava assim, formas pensamentos que tinham autonomia, eles eram formas de pensamento que era controlado pela mente. Então ele fazia o formato da ave, se movia tudo porque era criação mental, mas era uma criação dinâmica, né? Então, a mente... Agora, a gente sabe que o perispírito
de nossos irmãos, assim, num estado muito, muito complicado, eles podem assumir forma de animais também, né? Aí a gente não sabe. Mas o fato é que é interessante a gente ter esses espaços tão tristes, né, tão sombrios, lúgubres, aí próximos da crosta. Aliás, ele fala distante da crosta, não é que está próximo, é distante ainda. Alessandro, pode continuar. Mas, Paulo, você fala dessa questão que, dependendo da condição do espírito, ele pode assumir essa forma. Nosso lar, ele fala o caso de se eu não me engano, durante um trabalho mediúnico, um dos espíritos que estava lá, ele estava na forma de um lobo, algo assim nesse sentido. Entendeu? Então, assim, mas vai depender muito do grau que esse ser se encontra, né? Não só mentalmente, mas de como que ele vai estar. Acredito que sim. E aí, para você ver, né? Ele mesmo disse que ele não imaginava que entre aquela cidade espiritual e a crosta havia um ambiente desse, né? Por onde eles estão passando com essas aves horripilantes, enfim, essas imagens, essa energia densa. Para você ver que nem mesmo eles sabem de tudo. Imagina nós aqui. Olha aqui, ó, ele usa palavras, o André Luiz é interessante, né? Ele usa palavras que ele dá mais informações para a gente, né? Aonde que uma ave vai dar um pio angustiado? Concorda? Ele escreve assim, ó, um pio angustiado. Uma ave não faz um pio angustiado, porque angustiado, vem de angústia. Angústia é vamos dizer assim, é um atributo mais humano, né? Então, como se fosse assim, alguma coisa mais próxima do humano mesmo, não da ave só, né? Ok. Mas é que quando ele fala nesse pio aí, tem ave, por exemplo, que eles piam, o piado dele, quando você ouve, é de tristeza, o caso do urutau, né? O urutau é muito triste você ouvir o piado dele, porque ele pia à noite, né? Assim, tarde da noite, então as pessoas criam até uma lenda em torno do urutau, que falam quando ele pia, porque alguém vai tá desencarnando, que alguém vai morrer, que vai vir uma notícia ruim, porque o pio dele é um pio assim horripilante mesmo, sabe? É muito triste à noite você ouvir o pio daquele bicho. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir alguma vez, mas é alguma coisa assim. Então, eu vejo quando ele fala nesse pio dele, eu lembro do urutau. Tá E, certo, é verdade. e quando ele descreve esse umbral aqui, eu lembro de que existem alguns filmes também, né, que eles passam aquela coisa da meio fumacento, né, aquele negócio meio nublado, aquela coisa assim, parece que não é umas nuvens, mas uma fumaça misturada com tudo, assim, né, então eu vou vendo tudo isso quando ele vai falando, que é essa parte mais densa do umbral. E outra coisa que existe a criação, né, assim como eles criam os jardins mentalmente lá, né, lá no umbral também eles criam, né, como você falou, nessa criação mental, não só como aquela questão de larva mental que a gente cria, mas criar mesmo por querer, né, para assustar as pessoas, né, porque eles, assim como os outros criam os jardins lá no nosso lar, ali no umbral eles criam essas coisas horripilantes também, mentalmente, para criar aquele ambiente, né, de amedrontamento, sei lá do que também, eu vejo assim também. Então, vamos lá, vamos seguir. Vou achar a parte que eu parei aqui. Você parou aqui no fundamentalmente assombrado. Isso, bem aqui. Fundamentalmente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: Todo mundo que vemos é todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós, outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente.
A percepção humana não consegue aprender senão determinando número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devasado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece o Sol por medidas aproximadas. É 1,3 mil vezes, acredito que seja esse o número, maior que a Terra, e que a estrela Capela é 5,8 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arturo equivale a milhares de sóis, iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso. Reunidos, mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai, igualmente, aos ciclos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Ponto, meus amigos. Vamos conversar. Vocês imaginaram a grandeza de tudo isso? Difícil até de falar, né? O tamanho, a quantidade. Meu Deus do céu. Então, a gente consegue ter uma noção muito pequena, né? Através das nossas lunetas, das coisas, mas imagina lá de cima. Márcia. Eu sigo um rapaz que ele chama Sérgio Sacani, ele é geofísico e astrônomo, né? Então, essa parte do Sol, o Sol no nosso sistema solar representa 99,9% da matéria de todo o sistema solar. O restante do 0,1% são todos os outros planetas, asteroides, cinturão de asteroides, tudo junto dá 0,1%. Então, ele é 1.300.000 vezes maior que a nossa Terra, só para vocês terem uma noção, é muita coisa. Isso que é uma estrela pequena, nosso Sol, né? É bem interessante isso aí. Mas o que eu achei interessante aqui é essa interpenetração que ele mostra. Então, onde termina o mundo físico, inicia-se um mundo com uma outra dimensão, com uma outra frequência, onde eles calam tudo isso. E eu vejo, por exemplo, aqui, né, essa descrição desse ambiente de hostil, de ventania, de escuro, lúgubre. Eu acho que tem muito a ver também com as emanações mentais das pessoas. Porque todo umbral é uma construção mental, né, como a Badia estava falando, inclusive. Então, eu penso que muitas dessas situações que eles visualizam nessa descida que eles estão fazendo é resultado das próprias emanações mentais das pessoas do planeta aqui. É assim que eu entendo. Me ajudem aí, se eu estiver errado, podem falar. Eu acho que é isso mesmo, Márcia. Você baixa um pouquinho aqui, volta um pouquinho, só, aí tá bom. É que eu gostei, a Márcia comentou isso aqui. Só um pouquinho mais, aí. Então, ele fala assim, que tem outros mundos sutis dentro dos mundos. Então, dentro não é assim um mundo que terminou um, começa o outro. Eles estão interpenetrando, né? Interpenetrados um no outro, essas esferas. Isso é interessante, né? Então, é como se você estivesse viajando e passando de um mundo para outro, de uma dimensão para outra dimensão, basicamente.
Aqui ele fala nessa questão da visibilidade, né? Quer dizer, não viu que André, né? Ele mais o Vicente tiveram que receber, né? Tiveram que abrir um pouco mais a percepção, né? Para eles poderem auxiliar aqui no plano físico, né? Quer dizer, quanto mais vai abrindo essa consciência, as pessoas vão abrindo, elas vão tendo essa visibilidade um pouco mais aprofundada, né? Quer dizer, ela vai interpenetrando essas outras dimensões aos poucos, né? Quer dizer, nós não temos a visão de praticamente nada, né? A gente só tem de uma superfície muito superficial, aí conforme a gente for abrindo a consciência, é como se fosse o nosso, tivesse um binóculo, e esse binóculo ele fosse ampliando, né? Para a gente ver cada vez mais e vai ampliando, conforme nós vamos, né, tendo essa capacidade dessa abertura, né, da nossa consciência. Isso é algo, até pelo fato que a gente nem tem como entender, não vê o André e o Vicente? Eles precisaram de um mentor ali para explicando para eles o que era aquilo, né, porque eles não tinham nem a capacidade de entender aquilo que eles estavam vendo. Imagina se a gente tivesse essa capacidade de ver tudo isso, a gente enlouqueceria, né, porque a gente não teria capacidade, né, para viver tudo isso. Então, por isso que eu penso que a gente vai abrindo aos poucos, né, conforme a gente vai tendo essa maturação da nossa consciência, que a gente vai tendo essa percepção que vai abrindo, conforme vai abrindo, a gente vai adentrando um pouco mais, né, aprofundado esse mundo. Por isso que tem, né, nós somos os seres ainda primários, né, aí depois vai vir a questão da iluminação que fala, depois da iluminação vem a questão do anjo, do arcanjo, tudo isso, que esses seres, eles já têm essa capacidade, né, para poder compreender um pouco mais tudo isso. E a coisa é tão complexa, e às vezes a gente se acha tão poderoso, né, a gente se acha pessoas tão inteligentes, né, tão super, sei lá o quê, e a gente só tem uma visãozinha, né, de algo muito restrito mesmo, que nem o nosso mundo, né, eu penso assim, gente, nem o meu mundo, aqui o meu mundo emocional, o meu mundo mental, eu ainda não tenho a capacidade para entender. Imagina como é que eu vou ter a capacidade para entender tudo isso, né? Se eu não consigo nem dar conta do equilíbrio total do meu mundinho aqui interno. Imagina esse mundo externo, nessa coisa toda. Então, nós somos um grãozinho, bem pequenininho de areia ainda, né, diante desse entendimento de toda essa complexidade, né? E às vezes eu vejo pessoa questionando, falando assim, poxa, mas Deus, né? Deus é assim, Deus é assado. Poxa, como que eu vou ter a capacidade de questionar Deus que consegue equilibrar tudo isso, essa complexidade que a gente nem tem a capacidade para imaginar até onde vai toda essa dimensão de tudo isso? Como que eu vou questionar um Deus, por exemplo, né, de achar que ele está fazendo alguma coisa errada, sendo que eu não tenho nenhum meio porcentinho ali eu tenho uma faísquinha só de entendimento para questionar, né, para debater com ele, para bater de frente com esse Deus. Então, eu acho que é algo assim, para a gente, né, é uma reflexão muito profunda, né, na nossa alma, quando a gente depara com essa complexidade, que é tudo isso desse equilíbrio, de tudo estar certinho, no lugar certo, de toda essa complexidade, que só nós mesmos já somos uma complexidade imensa que Deus criou, né? Se a gente for pensar no nosso corpo, na nossa mente, em tudo isso, nós já somos um universo com tudo isso, né? Porque, como fala, né? O micro, tudo que está no macro está no micro. Quer dizer, tudo aquela complexidade que tem nesse mundão todo, que a gente fala que não é um mundão, mas é uma forma, assim, grosseira de falar, tudo isso também está contido em mim. Então, eu também sou uma complexidade que eu preciso primeiro tentar entender a minha complexidade para mim poder querer entender um pouquinho desse negócio todo. Paulo. Só para a gente aprender um pouquinho aqui mais sobre o umbral, eu lembro que eu apresentei no nosso lar deixa eu achar aqui eu já achei. Tem um livro chamado Umbral, do Abel Glaser. Ele divide o umbral em 4 zonas, né?
E se você olhar aqui do jeito que eles vêm, o Aniceto e o André vêm descendo, dá para a gente mais ou menos identificar. Por exemplo, a zona 3 é um umbral nebuloso. Vocês lembram que ele vinha falando, né, que ele estava encontrando névoas, né? Acho que é isso, né, Alessandra? Tinham névoas, assim, né? Então, isso aí é chamado de umbral nebuloso. A zona 2, ele fala que é externo, isso aí. É parte mais externa, já quase lá no nosso lar. Depois, o umbral 2 é um umbral denso, também é externo. Quando eles vinham descendo, eles encontraram uma área mais densa que eles tiveram, que aí já não conseguiram levitar mais. Depois vem a zona 2, é um umbral pedregoso, também é externo. E o que está mais próximo à crosta terrestre é chamado de zona de umbral cavernoso. Eu acredito que esse umbral cavernoso é onde tem esses precipícios, essas cavernas, mais ou menos onde eles estão agora, né? Então, a ideia que eu tenho, que eles passam aí, é que o umbral, ele tem infinitas divisões, assim, conforme a mente das pessoas. Então, você tem graduações infinitas, né? Só que esse autor aqui, ele dividiu em 4 principais, assim, tá bom? Só isso. Ok, vamos lá então. O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entendem estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou, cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona, a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Paulo, será que agora que você comentou dessas divisões, me fez lembrar nessa parte das rochas aí, e a questão que eu abordei lá atrás, antes, sobre a parte da humildade, você vê como a luz deles começou a intimidar os outros irmãos que estavam ali, começou a assustá-los. Então, aquela questão da humildade, tipo, para quê? Vamos diminuir a nossa luz, nossa capacidade aqui, e aí a gente não assustará esses nossos irmãos que ali estão. Na verdade, não é nem assustar, né? Ali ele fala para não humilhar, por quê? Porque aqueles irmãozinhos que estavam ali, eles não tinham aquela capacidade de expressar luz ainda. Então, eles iam se sentir mais inferiorizados ainda. Então, por compaixão, eles deixam, né, de expressar a luz por conta disso.
É a mesma coisa que o aniceto faz. O aniceto ele podia levitar e vir num segundo, né, para o plano físico, mas ele não faz. Ele vem junto com eles, andando, caminhando junto, justamente por isso também, porque eles ainda não têm essa capacidade de levitar como ele tinha, entendeu? Então, todos eles têm esse cuidado para não humilhar o outro, porque o outro ainda não tem essa capacidade para não se sentir inferiorizado. Isso é digamos assim, uma regra geral do bem, né? Quando a gente vai servir em algum lugar, você vai a alguma comunidade, a gente tem que ter o cuidado de se vestir de acordo, para não constrangir as pessoas com o nosso vestimento mais rico, com etc, etc, né? Então, da mesma forma, a luz aqui podia constranger essas pessoas, né? Tem uma passagem, uma das obras do André Luiz, que parece que, eu não tenho certeza, mas Jesus entra no umbral, nessa região, não lembro se era Jesus ou Ismael, acho que era Ismael. Ele entra diminuindo a luz, e mesmo assim, diminuindo a luz dele, ele ilumina todo aquele campo de pessoas infelizes, assim, né? Então, mesmo essas almas muito elevadas, mesmo tentando, diminuindo a sua luz, eles ainda não conseguem, assim, apagar totalmente, né? Mas é muito, muito bacana esse... Interessante ele usar a palavra castelo, realmente a gente vê que em outras passagens, eles fazem... O formato é mais ou menos de um castelo medieval mesmo, né? Esse dia eu recebi um vídeo que mostra isso aqui. As pessoas se inspiraram nessa palavra castelo, né? Agora, eu não sei se porque esses irmãos estão há séculos ali, já desde aquela época lá, da Idade Média e tudo mais, estão ali há séculos, e os postos de assistência, naturalmente, que eles vão se adequar mais ou menos à mente das pessoas ali, né? Não vai colocar um, um prédio super moderno de 20 andares, todo, né, cheio de... Mas provavelmente, no mesmo princípio da luz, né, de apagar a luz, de você respeitar essa ideia, talvez o castelo seja a questão de se adequar à mente deles na época que eles viveram, não sei. Eu estou fazendo uma elucubração aqui só para a gente tentar entender melhor isso, né? Porque ele vai dizer, ele já falou e vai dizer outras vezes, vai usar essa palavra castelo, né? Fala, Márcia. Pois é, uma das coisas que mais me incomoda é imaginar essa interposição de mundos, essa questão vibratória, como lá na primeira frase lá em cima, quando ele fala que, apesar de longe da crosta, ele estava sentindo as emanações mentais dos habitantes da crosta, e quem nasceu primeiro, né? Se às vezes essa mentalidade antiga de quem está lá há muitos séculos, que plasma todo aquele universo, se é também o cuidado dos mentores que vão até lá, eu acho que são talvez as duas coisas que não querem mudar aquele ambiente para que seja uma coisa mais condizente com o conhecimento e a evolução de cada um. Mas eu acho isso, independente do porquê das coisas, que a gente está tão longe de descobrir, fascinante essa superposição de mundos, cada um numa frequência, cada um numa onda. Como que a gente pode estar no mesmo lugar e às vezes vibrando numa situação tão diferente e você enxerga uma outra situação dependendo da condição vibratória que você está. Eu acho isso bem... É um campo de estudo muito vasto. Eu gostaria de algum dia, na minha vida, poder estudar um pouco isso. Sabe que eu tenho lido um astrofísico em inglês, ele é materialista, mas ele é materialista, mas ele é espiritualista. Não sei se pode ser isso. Mas ele é astrofísico, famosíssimo na Inglaterra. Ele é também escritor, chama Bernard Carr. E ele pesquisa muita consciência, essas coisas, e ele fez cálculos junto com outros físicos
Eu tenho um artigo dele aqui, se alguém quiser ler depois. Eles fizeram cálculos e chegaram à conclusão que a quinta dimensão é mental. Olha só, eles nunca leram André Luiz. Mas não é incrível a pessoa chegar a essa conclusão que a quinta dimensão é mental? Nós estamos lendo, tudo que nós estamos lendo desses precipícios, tudo isso aqui é mente das pessoas. Como é que o indivíduo chega a essa conclusão sendo materialista, né? Eu acho isso incrível. Realmente, Incrível e concordante totalmente com o que nós estamos vendo aqui. Justamente. Por incrível que pareça, tem um grupo de estudiosos americanos, depois eu vou pegar os nomes com eles certinho, que eles estão mostrando por A mais B, pelo cálculo deles, que nós estamos passando por uma fase de transição mundial. Ele não chega a falar fase de transição planetária, mas ele fala com todas as palavras o quanto a humanidade está passando por uma fase crucial, assim. Eu acho bem interessante como várias linhas de pensamento, independente de ser espiritualista ou não, conseguem chegar às mesmas conclusões por caminhos diferentes, né? Eu acho bem legal isso. Será que a intuição, Márcia, que está ficando mais... É a intuição que está ficando mais aflorada nas pessoas, né? Nos cientistas? Eu acho que sim, viu? Porque o canto, a música canta em todos os lados, né? Então, é isso mesmo. Cada um olha pelo seu prisma, cada um estuda dentro daquela sua natureza de estudo mais afim, e acabam chegando à mesma conclusão, né? Então, nós oramos muito aqui pelas guerras aqui, né? Pelo sofrimento aqui, mas nós temos que lembrar de orar também por essas regiões de umbral tão profundas, né? Não sei se nós temos mérito para isso, né? Porque nós já temos nossos problemas aqui, já são tão grandes, mas são irmãos nossos, né, que faliram lá na Idade Média, que estão lá sofrendo, sei lá quantos milhares de anos ou centenas de anos aí. A gente tem que lembrar também deles, eu acho, sabe? Verdade. Mas eu acho que quando a gente pede pela humanidade, né, a gente não está pedindo só por aqueles que estão no plano físico, né? Que a nossa humanidade são todos aqueles, né, que fizeram, que fazem parte da Terra, né, de alguma forma, que estão aqui ou não estão. Eu vejo assim, né, quando a gente fala humanidade, a gente não está falando só dos nossos irmãos que estão aqui, nós estamos falando daqueles que estão do outro lado também, mas talvez quando a gente faça, talvez a gente pense só naqueles, né, que estão aqui também, nesse sentido. Então, a gente só basta ampliar um pouco mais a nossa profundidade, aprofundar um pouco mais na coisa. Paulo, quem sabe quantos anos, quantas décadas nós não passamos também nessas regiões, familiares, amigos nossos de outras vidas, às vezes já passaram também, ou que até mesmo continuam lá, para que a gente possa aproveitar cada minuto que estamos tendo aqui, como você bem lembrou. A gente lembra muito das nossas famílias espirituais, mas será que a gente se conecta, pensa lá na questão do umbral mesmo? Esses dias o Adão estava comentando de um documentário muito curto, de 8 minutos, que ele assistiu, e ele teve problemas, passou mal à noite, teve enjoo, teve problemas de dores no corpo, e no outro dia a espiritualidade veio tratar ele, por conta deste documentário de 8 minutos que ele assistiu. Ele não conseguiu assistir todo ele, assistiu só uma parte. Era o Abismo, alguma coisa assim, não me lembro, ele comentou, acho que foi lá no Ramatiz, ou numa das nossas lives aqui, que ele comentou sobre isso. Então, você imagina o quanto é densa essa energia desses locais, como que é a dor, a tristeza, o sofrimento nesses locais aí. Agora com essa transformação, nós temos que lembrar que isso aí foi há quantos anos atrás? 60, 80 anos, 70 anos, né? Mas com essas transformações que estão existindo, essas regiões todas estão condenadas, não vão existir mais. O Divaldo fala isso, né? Divaldo e outras pessoas falam, essas regiões, elas estão condenadas aí a desaparecer. Inclusive, algumas pessoas, eu acho que nesse mesmo livro aqui, quem já leu, desculpa eu falar isso adiantado aqui, mas eu li há muito tempo, mas parece que aquelas frases do Apocalipse,
do Apocalipse, de João, ele falava que no final dos tempos o fogo ia consumir, ia destruir todo essas regiões e tudo mais, estava se referindo a essas regiões do umbral, essas regiões densas aí. Porque toda essa construção mental, ela precisa ser destruída mesmo, e ela é destruída com máquina mesmo, com aparelho, ela é queimada. Se não me engano, isso vocês podem me corrigir, mas quem leu, eu acho que isso aí está no próprio Mensageiro, aqui. Eu estou dando um spoiler aqui do... Bom, gente, a semana passada eu não pude participar, agora eu fiquei saber quando que eu vou dar vou passar a próxima aula. Vocês me avisam conforme a vez, tá? Aviso sim, Márcia. Próxima, não vai? Você ficou no lugar do Adão, seria o Adão fez no seu lugar. A do Adão seria a próxima semana, Sim, quarta-feira? Verdade. Ele fez no seu lugar, a sua será a semana que vem. Então perfeito. Pode deixar que eu sou responsável pelo capítulo. Qual que é o próximo capítulo? 16. 16? Então tá ótimo. Tá. A Obrigado, lição Márcia. pode continuar, Obrigado. né? Mas, Badia, acho que dá para encerrar, tem 3 minutinhos. Não, mas já é o último, não tem mais? Já terminou? Já acabou. Acabou. Não, é que eu não sabia, achei que ainda tinha mais um. Então, Já acabou, aí vem o próximo no posto de socorro, então tá certo, tá no certo. 16. Então deixa eu parar aqui a gravação, né? E daí já pode